Também nós somos gratos a Deus porque Ele também nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a Sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo difícil, muita gente preocupada, Pessoas ainda se encontram assim, um tanto que amedrontados por conta do que tem acontecido, mas nós louvamos a Deus porque Deus nos criou e Deus não nos desamparou, mas Ele está sempre conosco, Ele está sempre a nos guardar, a nos proteger. O homem tem procurado fazer, se esforçando para de alguma forma vencer as dificuldades. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, meu querido irmão, que as dificuldades pelas quais passamos, pelas quais nós temos esse contato, elas não serão transpostas, elas não serão vencidas se nós não enfrentarmos essas dificuldades na dependência do Senhor nosso Deus. Na dependência. Veja só, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus, porque a palavra é o referencial para nós. A Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, não tem outra, mas é a Escritura, porque tudo aquilo que nós precisamos saber, a Escritura nos revela, nos ensina, nos mostra como nós devemos proceder. E diante das dificuldades, diante das impossibilidades humanas, nós podemos então descansar no poder de Deus. Sim, é verdade, descansar no poder de Deus, porque nada além do poder de Deus pode vencer as dificuldades humanas. Eu quero convidar você, nesse momento, para lermos juntos o texto de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Esse texto aqui, ele vai falar sobre a cura do endemoniado Gerazeno, ou em outra tradução, Gadareno, Então esse texto fala da cura desse homem. A partir do versículo 26 diz o texto assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Olha só, veja nesses versos aqui a situação daquele homem que vivia uma situação deplorável, vivia uma situação humilhante, vivia uma situação calamitosa. O texto está dizendo que esse homem vivia endemoniado, ele vivia nu, certo? E ele vivia por entre os sepulcros, ou seja, ele vivia no cemitério, naquele lugar sinistro. Por quê? Porque ninguém podia dominá-lo, portar ele com demônios. Versículo 28, diz o texto: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então vejam só, irmãos, que até os demônios, eles reconhecem a grandeza de Deus, e o poder é extraordinário, o poder é do Senhor Jesus Cristo. Então esse homem que ninguém podia subjugá-lo, ele agora estava diante de Jesus, e ali os demônios, reconhecendo a grandeza de Jesus, se prostram diante dele e pedem a Jesus que não os atormente, ou seja, que não os incomode naquela situação. Entretanto, é bom sabermos que Jesus tem como finalidade, ou seja, tinha como finalidade, quando veio a este mundo, pôr em liberdade o oprimido,
como ele mesmo declara no texto de Lucas capítulo 4, desse mesmo evangelho de Lucas, quando ele entra na sinagoga ali em Nazaré, e aí ele começa então a falar dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então essa era a missão de Jesus: libertar o homem das suas amarras, libertar o homem daquilo que o oprimia, daquilo que o deixava preocupado, daquilo que o deixava de fato amedrontado, escravizado. Essa era a missão de Jesus, e ainda é a missão de Jesus através da sua igreja, através dos crentes, através daqueles que devem ser sal e luz no meio de uma sociedade insípida e na negridão do pecado. Então nós, como cristãos, precisamos exercer a nossa função de luz e de sal, para que Deus seja glorificado. E Jesus então, conforme diz o versículo 29, diz o texto: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes, olha só, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então vejam só que por mais que os homens tentassem, por mais que os homens procurassem conter aquele homem endemoniado, escravizado pela força do mal, maligna, demoníaca, eles não conseguiam. Não conseguiam. Diz o texto que ele chegava até prender aquele homem com grilhões, mas ele quebrava, porque a sua força era excomunal, era uma força diabólica, e é exatamente isso que Satanás ele faz com aquele que está escravizado por ele. Satanás também dá a essa pessoa força, poder para não se subjugar àquilo que é certo, àquilo que é correto. No entanto, queridos, esse homem, esse demônio, estava diante daquele que tem o domínio de todas as coisas. E é interessante porque quando nós lemos no versículo 30, vejam só, perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. É interessante quando ele diz aqui o nome dele, Legião. Essa era uma linguagem bem conhecida daquela época, porque por conta do Império Romano, que também tinha suas legiões de soldados preparados para a guerra, e uma legião, ela era composta de 6.000 soldados, olha só, 6.000 soldados, então era uma legião, e o texto está dizendo que esse demônio diz que o nome dele era Legião. Na realidade era uma legião de demônios que dominavam aquele possesso, como nós podemos observar no próprio texto, que não era só um, eram vários demônios, e sabe, queridos irmãos, nós vivemos tempos difíceis, e Satanás ele está escravizando muitas pessoas que vivem sem Deus, sem paz, sem esperança, atormentados, preocupados, desesperados. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Jesus ele é a solução. Jesus é a resposta, Jesus é o meio, Jesus é a única possibilidade de mudança na vida do homem. Só Jesus pode mudar o coração do homem, só Jesus pode libertar o homem. Agora essa mudança, essa libertação,
ela só pode acontecer se esse homem abrir seu coração e deixar Jesus dominar a sua vida, liderar a sua vida, conduzir a sua vida. Não adianta você querer a ajuda de Jesus, mas você sempre está querendo conduzir a sua vida, sempre está querendo fazer a sua vontade. Ora, se você está vivendo uma vida desesperada, se você está vivendo uma vida subjugada no pecado, e você se entrega a Jesus para se libertar de tudo isso que te atormenta, então você precisa aprender a viver sob a orientação de Jesus, sob a orientação de Jesus, porque é isso de fato que deve acontecer. O texto está dizendo aqui, né, que Jesus liberta aquele homem, e os demônios pediram para Jesus. Vejam só no versículo 31, diz assim o texto: rogaram-lhe que não os mandasse para sair para o abismo, mas ele está dizendo aqui: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Então, tendo os demônios, então vejam só que o texto está sempre fazendo referência a essa situação no plural, os demônios que estavam naquele homem, e por conta dessa legião, era a sua força excomunal, por conta dessa legião, eram as suas opressões, as suas preocupações. E o texto diz que Jesus então permite, e diz o texto no versículo 33, olhe comigo: tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Olha só, veja o texto. Jesus, diante daquela situação, está de fato libertando um homem que vivia escravizado. Agora, queridos irmãos, é muito interessante o desfecho dessa narrativa, desse fato que aconteceu aqui. Vejam só, a partir do versículo 36, diz o texto assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo um endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Então veja só, que embora Jesus tivesse libertado aquele homem da sua opressão, a população não quis saber de Jesus. É impressionante isso, irmãos. Não é diferente no nosso contexto. Eu tenho visto pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu conheço homens, mesmo aqui em Barra do Corda, eu conheço homens, pessoas que foram salvos da escravidão do pecado, homens que viviam jogados na marginalidade, na vida da promiscuidade, e foram alcançados pela graça de Jesus, tiveram suas vidas transformadas. Eram pessoas rejeitadas pela sociedade, mas que foram alcançadas, transformadas, regeneradas, e se tornaram homens de valor, pessoas de bem, pessoas de um testemunho exemplar. Mas, embora a sociedade, querendo o convívio com essas pessoas, rejeitam o Cristo que os transformou, que os salvou. É o que acontece hoje, não é diferente. As pessoas, elas querem receber a graça,
as pessoas querem receber os milagres, as pessoas querem receber de fato as benécias da parte de Deus, mas não querem assumir compromisso, não querem assumir compromisso, e alijam Jesus de um relacionamento, colocam para fora, porque não querem saber de Jesus. Veja, meu querido irmão, o que o texto está dizendo, veja o que o texto está dizendo. O texto é claro, o texto ele é enfático. Então nós precisamos perceber isso, precisamos perceber. Então vejam só, no versículo aqui 37, todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Agora versículo 38, o homem que, olha só, o homem de que tinham saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, olha só, irmãos, então ele pediu para seguir Jesus, e isso aqui é muito importante, irmãos. É uma lição muito importante para as nossas vidas. Veja só o texto, versículo 39. O que Jesus disse para aquele homem? Ele disse: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. É interessante, irmãos, isso. Sabe por quê? Que eu acho interessante? Porque tem muita gente que quando se encontra com Jesus, fica naquela preocupação de ir para um lugar distante para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus, enquanto as pessoas que convivem com ela estão morrendo sem Deus, sem paz e sem esperança. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. O campo está do nosso lado, muitas vezes está dentro da nossa casa. Como Jesus disse: não, você não vai me seguir, você vai voltar para a sua casa e você vai dizer para os seus tudo aquilo que Deus fez por você. Sabe, querido, Deus quer me usar para você falar das suas grandezas, das suas maravilhas, em primeiro lugar para os seus, para os da sua própria casa. Em primeiro lugar, a sua casa, falar do que Deus fez, para que depois outros possam ser alcançados. Em primeiro lugar, a sua casa, depois a casa dos outros. Exatamente isso, como diz o texto. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus, olha só, que Jesus, queridos irmãos, lhe tinha feito, tudo que Jesus lhe tinha feito, e isso é maravilhoso. Então nós precisamos, amados irmãos, abrir nosso coração para permitir Deus trabalhar na nossa vida, porque só Jesus pode mudar aquilo que é impossível ao homem. Vimos aqui nesse texto o poder de Jesus diante das impossibilidades humanas. Só Jesus pode mudar a vida do homem, só Jesus pode mudar o coração do homem, e é por esse motivo que nós temos que clamar, pedir a esse Jesus, para que Ele mude, em primeiro lugar, as nossas atitudes, o nosso coração, o nosso comportamento, para que então possamos também, como testemunhas vivas do poder operacional de Jesus, para que outros venham crer, para que outros venham abraçar. Nós somos o canal, nós somos de fato os meios, nós somos de fato, irmãos, eu diria a ilustração viva do poder de Deus, e é por esse motivo que nós precisamos falar para as pessoas. Não vamos falar daquilo que nós ouvimos de alguém, daquilo que nós vimos acontecer em alguém, não. Nós vamos falar daquilo que nós temos experimentado, nessa nossa relação com Jesus, nessa nossa caminhada com Jesus,
É isso que nós devemos aprender. Então, ser testemunha do poder extraordinário de Jesus diante das impossibilidades do homem. Assim como Jesus, ele expeliu e libertou aquele homem que vivia endemoniado, que ninguém podia controlá-lo. Assim Jesus também, queridos irmãos, ele pode curar de uma Covid, ele pode curar de um câncer, ele pode curar de qualquer tipo de enfermidade, mas sobretudo e mais importante, Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado e libertá-lo da condenação eterna, dando nova vida e vida abundante. Isso que é mais importante. O importante, queridos irmãos, não é ser curado de uma enfermidade física. O importante é ter uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de dependência na vontade de Deus, porque mais importante do que a cura, mais importante do que qualquer outra coisa, é a nossa fidelidade a Deus, é o nosso comprometimento com Deus. É isso que é mais importante. Não é eu desejar uma vida fácil, uma vida sem problemas, uma vida totalmente sã, não. O mais importante é eu orar a Deus e pedir a Deus que eu seja fiel, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à doença, mesmo em meio às provações, mas eu preciso ser fiel a Deus, fiel ao Senhor, porque Ele foi fiel para conosco, assumindo o nosso lugar até a morte e morte de cruz. E por que nós não podemos também morrer por amor a Jesus? Pense nisso, reflita sobre isso. Se Deus quiser, Ele cura, mas se Ele não quiser, Ele também não cura, porque Deus tem um plano extraordinário para cumprir através da nossa vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Oremos a Deus. Glorioso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua gloriosa pessoa, estamos diante do Teu trono, trono de glória, trono de poder. Ó Deus, Tu és o Supremo, Tu és o Eterno, Tu és o Todo-Poderoso. Ó Deus, é Tu que ocupas, Senhor, todos os espaços. Nada há, Senhor, que foge ao Teu poder e à Tua presença. E nós estamos diante do Senhor, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa insignificância, mas nós estamos na Tua presença e o Senhor se agrada de nós. O Senhor se agrada pelo fato de buscarmos a Tua presença e nos submetermos à Tua soberania. Ó Santo Deus, Deus de toda glória, Deus de todo poder, olha para as nossas vidas e nos capacita, nos dando força, nos dando vigor, nos dando resistência para enfrentarmos as provações, as dificuldades desta vida, sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, ser conosco, pois nós oramos, ó Deus amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.